Muitas informações do Fluminense para você, tricolor, nessa manhã de terça-feira, porque o nosso tricolor já chegou em Lima, no Peru, onde fará a sua estreia na Copa Libertadores da América de 2024, em busca do bicampeonato contra o Alianza Lima. A gente tem informações importantes do Fluminense, que está cheio de desfalque, e também do Alianza Lima, por que não, né? Quais são as grandes ameaças da equipe peruana. A gente vai trazer tudo isso para você nesse vídeo e também uma declaração muito importante do Marcelo, lateral esquerdo tricolor, rechaçando a possibilidade de deixar o Fluminense de jogar em outra equipe do futebol brasileiro. Depois da vinheta, eu te conto tudo isso. O Marcelo é um cara que dispensa comentários, né? Teve aquela carreira sólida lá no futebol europeu, é um dos maiores laterais da história do futebol, da história do Real Madrid, que é uma equipe com muito peso. Ao sair do Real, ele tem uma passagem rápida pelo futebol da Grécia, pelo Olympiacos, antes de retornar ao clube que o formou, que é o Fluminense, né? E por aqui ele volta, ganha o Campeonato Carioca ano passado, com uma participação fantástica no segundo jogo da final. Eu sempre que posso digo, né? Cara, se não fosse o Marcelo, o Fluminense não teria sido campeão. O que ele fez naquele segundo jogo foi coisa de maluco. Aquele golaço dele abriu os caminhos para a gente conseguir aquele 4-1 e ser campeão carioca. Depois disso, esteve ali no elenco, né, campeão da Libertadores. É bem verdade que teve as suas oscilações, já não estava vivendo, talvez, tecnicamente um momento tão bom. Teve alguns momentos que ficou de fora, né, por causa da suspensão após as oitavas de final, né? Acabou não jogando as quartas, mas foi, né, uma peça essencial ali no Fluminense para ser campeão da Libertadores. Então, assim, é o cara que dispensa comentários, né? Depois desse retorno ao Brasil para jogar no Fluminense, e é um cara que é ídolo, né, de todo mundo aqui do Brasil, não só de tricolores, e claro, né? Todo mundo sonha em ter o Marcelo no seu time. E não foi diferente com a galera lá do Podpah, né? O Marcelo participou do Podpah, foi ao ar ontem à noite, às 7 da noite, foi ao ar a entrevista do Marcelo lá no Podpah. E aí, nessa entrevista, o Marcelo rechaçou a possibilidade de jogar em outra equipe brasileira. Se liga aí, ó. Por favor. Tomara, meu Deus do céu. O que foi? Sei lá, o Corinthians faz uma proposta. Uma parada Não assim. dá, mano. Joga Não no dá. ataque, Não joga vai, no Não ataque. dá, não. dá, Já não vou dá. cortar lá, só Fluminense. Então não planta essa Não aqui. planta essa parada, não. Vou lá contigo, bota uma resenha, mas. Ó, obrigado. Tá aí a declaração do Marcelo, né? Não dá. No Brasil é só o Fluminense. Cara, eu gostei da postura, porque, em geral, esse pessoal vai nos podcasts e tal, e, claro, né? Natural, assim, tá ali na resenha e tal. Vai falar o quê? Ele fala, não, vamos ver, mas, pô, tô aqui no meu clube, blá, blá, blá. E o Marcelo não teve papas na língua, né? Ó, vou cortar. Se quiser, a gente bate uma resenha, mas no Brasil eu só jogo no Fluminense. E isso é muito bacana de ouvir, né? De um cara do tamanho, da magnitude do Marcelo para o futebol mundial, né? Você vê o carinho desse cara pelo Fluminense e a importância dele aqui, né? Eu entendo alguns tricolores debaterem a questão técnica, tava rolando um debate muito forte sobre a questão física do Marcelo, mas ele já me parece estar mais fininho. Eu entendo esse tipo de debate. Pô, será que o Marcelo tem que ser titular absoluto? Será que o Marcelo pode jogar de lateral, etc e tal? Esse tipo de debate eu acho completamente válido, tá? Por parte da torcida, por parte da imprensa. Agora, a importância que tem um cara como o Marcelo no elenco do Fluminense, isso para mim é inquestionável. É um cara com uma mentalidade muito vencedora e eu não acho que seja coincidência o Fluminense ganhar a Libertadores depois que ele voltou, ganhar a Recopa depois que ele voltou, até o próprio Campeonato Carioca no ano passado. Para mim essas coisas não são coincidência, tá? A mentalidade vencedora do Marcelo, ela influencia muito positivamente no elenco tricolor, então eu acho um privilégio ter esse cara aqui. Eu fiquei bastante feliz, tá, vendo esse corte aí dele rechaçando a possibilidade de jogar em outro clube brasileiro, dizendo que não, no Brasil só o Fluminense. Muito bacana a declaração do Marcelo. Quero começar a falar de Alianza Lima e Fluminense, falar um pouquinho do adversário do Flu, das suas forças, provável escalação, o que o Fluminense pode esperar para essa partida, mas antes eu vou rapidamente lembrar você que está aí nos assistindo de correr no comentário fixado desse vídeo, porque lá tem o link do canal da Central Fluminense no WhatsApp. Aí nesse link você encontra, né, todas as informações da Central, informações do Fluminense, tudo ali na palma da sua mão,
no WhatsApp. Então você vai clicar no link do comentário fixado, vai abrir ali no seu WhatsApp o nosso canal, você vai apertar o botão seguir no canto superior direito e vai fazer parte da família Central Fluminense lá no WhatsApp. Combinado? Eu tô te esperando por lá e vamos falar um pouquinho então do Alianza Lima, né, que é o adversário do Fluminense nessa estreia. E a gente sempre lembra, né, o Alianza é aquela equipe que ficou 11 anos sem vencer um joguinho sequer na Copa Libertadores da América. Esse tabu foi quebrado na última edição, após vencer o Libertad no Paraguai. Não precisa ver como é que é. O Alianza foi vencer depois de 11 anos o jogo fora de casa. Não foi nem o jogo em casa, não. O Fluminense enfrenta eles na casa deles, lá no Peru. Importante sempre ressaltar, tá? Peru não tem altitude. Melhor, Peru não. Lima, que é a cidade do Alianza Lima, não tem altitude, né? Existem lugares no Peru que tem altitude, mas Lima, que é de onde é o Alianza, não tem altitude. E a gente tem aqui a informação da provável escalação do Alianza Lima para essa partida, tá? Eles devem ir a campo com Ângelo Campos no gol, Kevin Serna, Giovanni Ramos, Carlos Zambrano, Renzo Garcês e Juan Freitas. No meio-campo, Jesus Castilho, Catriel Cabelhos e Sebastião Rodrigues. Lá na frente, Cecílio Waterman e Hernan Barcos. Algumas informações importantes, né, sobre esse time do Alianza. Primeiro de tudo, o tricolor mais atento ali vai ver um nome ali no meio-campo do Jesus Castilho e vai pensar, pô, é aquele cara que estava no Sporting Cristal ano passado? Ano passado tinha um jogador chamado Jesus Castilho no Sporting Cristal, era inclusive um dos principais jogadores, dos principais destaques do Sporting Cristal. Não é o mesmo jogador, tá? Esse Jesus Castilho do Cristal tá no futebol português, tá lá no Gil Vicente. Esse Jesus Castilho, apesar de ser da mesma posição, né, é um outro jogador mais experiente, né, tem 28 anos aí do Alianza Lima. Mas na equipe eu destaco algumas coisas. Primeiro, o goleiro Ângelo Campos está fazendo seu primeiro jogo na temporada, tá? Essa partida contra o Fluminense vai ser o primeiro jogo dele na temporada. Então, essa questão de ritmo de jogo, que a gente sabe que é tão importante, pode acabar afetando um pouco. E aí você avançando ali na linha defensiva, eu queria destacar o zagueiro Carlos Zambrano. O Carlos Zambrano é uma referência técnica ali do time do Alianza Lima, e na última vitória deles no Campeonato Peruano, a gente trouxe essa informação aqui em vídeo, eles golearam por 3-0 o Los Chacras. O Zambrano, que é zagueiro, meteu 2 gols nessa partida, então é um jogador para a gente ficar de olho também. O outro gol daquela partida foi marcado pelo atacante Cecílio Waterman. Mas o nome que vai chamar mais atenção para a gente nesse ataque do Alianza Lima, com certeza não pode ser outro, né? É o Hernan Barcos, que teve uma passagem muito marcante pelo futebol brasileiro. Ele chega aqui jogando no Palmeiras, depois passa pelo Grêmio, aí depois também chegou a jogar no Cruzeiro mais à frente. Teve um ano, se eu não me engano, 2017, que o Fluminense ficou doido atrás do Barcos, tentando contratar o Barcos, acabou não conseguindo efetuar esse acordo, mas é um jogador de muito nome aqui no futebol brasileiro, sempre foi um atacante de muita qualidade, e é um atacante que sempre deu muito problema pro Fluminense, né? Ele tá lá agora no Alianza Lima, mas ele já marcou contra o Fluminense por 4 equipes diferentes, tá? Em 2012, se você lembrar, no jogo do Tetra, no jogo do título brasileiro do Fluminense, o Barcos estava naquele Palmeiras, era o ponto de salvação, vamos botar assim, daquele Palmeiras que acabou sendo rebaixado naquele ano. O Barcos mete gol naquele jogo. Em 2013, pelo Grêmio, na Libertadores, no 3-0 que o Fluminense toma no Maracanã, o Barcos também marca seu golzinho contra o Flu. E aí, em 2017, ele estava na LDU. Vocês vão lembrar muito bem que o Fluminense passa da LDU na Sul-Americana, após vencer o primeiro jogo no Maracanã por 1-0. Lá na altitude a gente perde por 2-1. Pedro faz um gol no final do jogo que classifica o Flu. E o Barcos foi um dos jogadores que fez gol pela LDU nesse jogo. Em 2019, essa eu vou confessar para vocês que eu não lembrava com tanta clareza, tá? Mas o Barcos estava no Atlético Nacional, que enfrentou o Fluminense na Sul-Americana, e ele marcou um gol tanto no Maracanã quanto em Medellín. Então já são 5 gols do Hernan Barcos contra o Fluminense por 4 equipes diferentes. Agora ele está no Alianza Lima, né, querendo fazer talvez o 6º gol contra o Fluminense pela 5ª equipe diferente, mas eu tenho certeza que o Fluminense vai impedir isso de acontecer. E vale lembrar, né, que o Barcos também jogou no Cruzeiro em 2018, enfrentou o Fluminense, mas acabou não marcando nenhum gol contra nós. Então, para nós brasileiros, com certeza é o jogador que chama mais a atenção, porque é um nome muito conhecido no nosso futebol. Talvez a principal ameaça do Alianza contra nós nessa partida de amanhã. E já falando
do Alianza, agora a gente tem que falar do Fluminense, porque o Fluminense está cheio de desfalque, mas eu tenho aqui para vocês a lista de relacionados do Flu para essa partida e algumas dúvidas que o técnico Fernando Diniz tem para esse jogo, e já vou te contar tudo isso, tá? Mas antes, eu vou rapidinho aqui aproveitar para dar uma moral para a galera que está sempre ligada aqui na Central, sempre nos dando moral. Em todo vídeo eu convido você que está aí nos assistindo a deixar um comentário aqui embaixo, nos contando, claro, o seu nome e de onde você está nos assistindo. A gente gosta muito de saber até onde, nesse mundo gigantesco, a Central Fluminense consegue alcançar. A galera chega junto, deixa o comentário e sempre que a gente pode, a gente vem aqui e manda aquele abraço. Nesse vídeo, eu vou mandar um abraço para o Emanuel de Vilhena, em Rondônia, para o Assis de Manaus, Amazonas, para o Adilson de Vassouras, para o Edival de Araruama, para o Delmiro Gil de Minaçu, em Goiás, para o Gervásio de Manhaçu, em Minas Gerais, e para o Apóstolo Romildo de São José de Piranhas, lá na Paraíba. Um abraço para a galera e o convite, claro, né? Você que está assistindo, quer que a gente mande um abraço, um salve, citando o seu nome em algum vídeo da Central? Comenta aqui embaixo o seu nome e de onde está nos assistindo. Combinado? Então vamos falar do Fluminense contra o Alianza. Por quê? Porque o Fluminense está repleto de desfalques, né? A gente sabe disso. Ontem falamos muito sobre esse assunto na live que a gente fez. A gente está sempre ao vivo aqui de segunda a sexta, às 5 da tarde, comentando as últimas do Fluminense. E um dos principais assuntos da live foi justamente o desfalque de Germancano. Germancano não viaja para Lima e não enfrentará o Alianza na estreia tricolor da Copa Libertadores da América. Além do Germancano, que está com um problema no joelho direito, ainda está com dores, está sendo preservado em vista de enfrentar o Colo-Colo na próxima terça-feira, o Fluminense também não conta com o Paulo Henrique Ganso, com problema na panturrilha direita, com o Marlon, com problema no joelho direito, Keno, tornozelo esquerdo, Gabriel Pires, joelho esquerdo, Diogo Barbosa, que está suspenso, e o John Kennedy, que também está suspenso, né? Essa era a informação que a gente tinha, o panorama que a gente tinha, mas quando o Fluminense divulgou a lista de relacionados, a gente teve mais uma surpresa negativa, porque o Manuel também não viajou para esse jogo contra o Alianza, né? O Manuel, vale lembrar, foi titular com o Fernando Diniz em 2022, ficou um tempo parado por conta de um problema lá com o doping, retorna nessa temporada, e por mais que ele tenha ficado esse tempo grande inativo, no último Fla-Flu ele é titular ali ao lado do Martinelli na zaga, né? O André acabou jogando no meio, o Martinelli jogou na zaga, o Manuel foi titular passando à frente do Antônio Carlos, né? E aí, no primeiro momento, se estranha, porque olhando a lista de relacionados, o Antônio Carlos está ali e o Manuel não. Mas o Fluminense informou que o Manuel teve um problema de lesão também, tá? O jogador sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo no treino da segunda-feira, também conhecida como ontem, e aí desfalca o Fluminense, não viaja para Lima, no Peru. Um problema, né? Mais um probleminha para o Fluminense, que está sofrendo muito com lesões. Para a gente trazer, antes de falar um pouquinho mais do jogo contra o Alianza, trazer uma informação para dar uma aliviada no coração, uma notícia um pouquinho mais positiva. O jornalista José Ilan traz para a gente que o Keno evoluiu, né, nas questões físicas dele, o Keno que está machucado, citei nessa lista aí, né, tornozelo esquerdo, e pode retornar contra o Colo-Colo. Segundo o jornalista, o Keno já não está mais precisando usar muletas e apresentou uma melhora muito significativa na reapresentação ao elenco ontem, segunda-feira. Então já é visto com muito otimismo a possibilidade do Keno atuar contra o Colo-Colo, né? Vale lembrar, na próxima terça-feira o Fluminense volta a campo pela Copa Libertadores contra o Colo-Colo, segunda rodada da fase de grupos, né? E além do Keno, o Ganso e o Germancano, eles também estão sendo preparados para estar 100% nesse jogo, né? Ambos não viajam a Lima, o Cano já tinha até conseguido treinar, estava conseguindo ali participar dos treinos, mas sentindo alguma dificuldade nos movimentos, algumas dores, e por isso a comissão técnica tricolor preferiu poupá-lo para tê-lo 100% lá contra o Colo-Colo e não correr o risco de agravar a situação e perder por mais tempo. Então, a gente pode ter esses 3 retornos no próximo jogo contra o Colo-Colo, e vale lembrar, né, Diogo Barbosa e John Kennedy vão seguir fora nessa partida contra o Colo-Colo, na próxima, por conta de suspensão, então eles não vão a campo nesse jogo. E aí, voltando para a partida contra o Alianza Lima, né, essa lista de relacionados do Fluminense não conta com essa turma toda lesionada,
e com o Manuel também, a gente vê algumas novidades, né, nessa lista. O Jean Lucumi, que até agora não teve muitas chances, está relacionado pelo Fernando Diniz, viaja a Lima, assim como o Isaac, né, atacante da base. O pessoal aqui da Central gosta muito dele, né, o pessoal dos comentários sempre pede mais chances para o Isaac, está relacionado para essa partida. E também destaco o Arthur, meia de Xerém, também relacionado para esse jogo, e o Justin, né, lateral direito, também relacionado para essa partida. Lateral direito pode jogar como zagueiro também. Além desses caras, o Cauã Elias, né, centroavante da categoria de base do Fluminense, relacionado para esse jogo. Vale lembrar que o Fluminense não tem nem Germancano, nem John Kennedy para essa partida. E aí, o Vitor Lessa traz uma informação importante para nós do que o Diniz pode acabar fazendo nesse jogo, né? Sem o Germancano, que é o titular, e sem o John Kennedy, que é banco, existe uma possibilidade do Diniz escalar um time sem centroavante contra o Alianza Lima, né? Se jogar com centroavante, a opção número 1 é o Lelê, que é o artilheiro do Fluminense na temporada, vale lembrar isso, jogou ali o começo do Carioca e fez 6 gols já no ano, é o artilheiro do Flu na temporada, mas é muito criticado por grande parte da torcida, né? E ainda não conseguiu deslanchar efetivamente no Fluminense. E existe, então, a possibilidade do Diniz jogar sem um centroavante, tá? Aí as possibilidades são um trio formado por Marquinhos, Douglas Costa e John Arias, 3 atacantes de velocidade, sem nenhuma referência ali na frente, ou existe a possibilidade também do Lima ser o titular, com o time jogando, então, num 4-4-2, mas também sem um atacante de referência. Claro que também existe a possibilidade do Lelê jogar, tá, gente? Mas caso o Diniz opte, de fato, por utilizar uma equipe sem centroavante, seria essas duas opções. Fato que a gente já tem é que a tendência muito forte é de que o Renato Augusto seja o substituto do Paulo Henrique Ganso, que não vai para esse jogo. Então, Renato Augusto atuando ali no meio de campo, articulando a equipe ao lado de John Arias, muito provavelmente Douglas Costa, e fica essa dúvida, né, entre Marquinhos e Lima e Lelê, para ver quem joga na vaga do Germancano. Dando a minha opinião rapidamente sobre esse assunto, tá? Eu discordo frontalmente. Eu entendo que muito tricolor tem uma desconfiança grande com o Lelê e acho isso muito justo, muito plausível. Até agora, de fato, o Lelê não mostrou a que veio. Mas, cara, se o Germancano não joga e o John Kennedy não joga, o centroavante do Fluminense é o Lelê, gente. E assim, cara, é o artilheiro do time na temporada. O Fluminense renovou com ele, beleza, tinha obrigação de compra, tinha que renovar. Mas o Fluminense deu um contrato de 4 anos pro Lelê. Tinha a obrigação de dar um contrato de 4 anos, porque até onde me consta, não. Não saiu essa informação, eu não tenho essa informação de que tinha a obrigação de dar 4 anos de contrato. O Fluminense fez isso, então aposta no potencial do Lelê. Meu amigo, se os dois... O Lelê é o terceiro na hierarquia do centroavante do Fluminense. Se os 2 primeiros não jogam, joga o Lelê, pô. É simples assim. Aí se o Lelê não... Se os 2 não jogam, tu tem a opção de botar o Lelê e tu não bota pra mudar o esquema, pra jogar sem centroavante, pra inventar um falso 9, meu amigo, é melhor... Faz o seguinte, liga pro Lelê, melhor, nem liga, né? Nem manda o Lelê pra Lima, e já negocia ele, já manda ele para algum clube, fala, Lelê, vai procurar o teu rumo, porque aqui tu não vai ter chance. Porque se ele não jogar esse jogo, para mim não faz o menor sentido, tá? Não faz o menor sentido, e aí seria mais uma daquelas invenções do Fernando Diniz que eu tanto reclamo aqui, tá? Se o Lelê jogar mal, é uma possibilidade, mas é o normal, é a lógica ali da parada. O Lelê é o cara que joga quando o Germancano e o John Kennedy não estão. É para isso que ele tá no elenco do Fluminense. Então, pode jogar mal? Pode. E pode jogar bem, assim. Eu não tenho bola de cristal. Até agora, na temporada, o Lelê não tem tido um desempenho técnico que me agrade tanto, mas ele tá marcando os golzinhos dele. Então, para mim, ele tem que ser titular nesse jogo. Vamos ver o que o Fernando Diniz vai preparar para essa partida. Claro, né? Nosso objetivo maior é a vitória. Se jogar sem o Lelê e ganhar, tudo bem, bola para frente. Mas eu entraria com o Lelê sim, por mais que eu entenda que é um jogador muito questionado pela torcida tricolor. Eu quero saber de você que está aí nos assistindo. Como é que você escalaria o Fluminense com esse tanto de desfalque contra o Alianza lá em Lima, no Peru? Tá comigo? Botaria o Lelê titular ou não? Faria qualquer coisa para não botar o Lelê titular? Deixa o comentário aqui embaixo para a gente trocar aquela ideia. Combinado? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.